Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre números decimais. Os números decimais nós já falamos sobre frações e hoje nós vamos trabalhar com números decimais. Vocês irão ver que geralmente são números que vêm a vírgula. Não é um assunto difícil, é um assunto fácil. Primeiro eu vou começar ensinando, mostrando a você que o números decimais, ele é por 10, ele é por 10, ele é por 100 e ele por 1000. O que nós vamos perceber é que o 10 tem um 0, o 100 2 zeros e o 1000 3 zeros. Isso vai influenciar na explicação. Vamos dizer, eu vou colocar aqui um número, vou dar exemplos aqui. Vou colocar 0,1. Aqui, se eu for fazer a leitura, que eu vou agora falar sobre a leitura de decimais, eu vou mostrar os números decimais. Aqui, para eu fazer essa leitura, por que é um décimo? Porque você vai observar quantos números tem depois da vírgula. Se tiver um número, é décimo. Quando vocês verem, no caso aqui, ó, 2 números depois da vírgula, vai ser centésimo. Por que vai ser centésimo? Porque lembre que eu falei que o 100 tem 2 zeros. Então, 2 números depois da vírgula é centésimo. Se eu colocar 3 números depois da vírgula, ele é o quê? Milésimo, é 1000. Pode ser com 1, pode ser na frente assim, ó, gente. 2 números com 0 na frente. Esse número vai ser chamado de centésimo. Se eu colocar como eu coloquei aqui no primeiro, ó, 0,1, vocês irão perceber que só tem um número depois da vírgula, então aqui é décimo. Se vier com o número da frente, 2 números atrás, aqui é centésimo, e 3 números depois da vírgula é milésimo. Pode vir com 0 na frente, ó, pode vir assim como eu coloquei, ele vai ser milésimo, mesmo com 0 na frente. Eu vou colocar, depois eu vou explicar a vocês como é que faz a leitura. Como eu coloquei, aqui eu disse a vocês, primeiro que vocês têm que perceber, olhar quantos números tem após a vírgula. Um número após a vírgula, depois da vírgula, ó, tem um número na frente. Após a vírgula, eu vou ler assim, ó, 1 décimo. Professora, por que 1 décimo? Porque eu não leio 0. Eu só leio o número depois da vírgula. Se tiver 2 números depois da vírgula, eu vou ler como centésimo. Aí vocês irão perceber que aqui na frente não tem 0, tem um número 1. O número é isso que eu vou falar para vocês. O número que tem na frente da vírgula, ele é chamado de inteiro. Então, como é que eu vou ler esse número aqui? Um inteiro, já vou colocar aqui, um inteiro. O número da frente, tirando o 0. Quando vier 0, você não conta. Mas quando vier sem o 0, como vem um número aqui na frente, eu vou ler ele como inteiro. Então, eu vou escrever um inteiro. E aí, agora eu vou prestar atenção quantos números tem depois da vírgula. Se tem 2 números, é o quê? Centésimo, ó, é 100. Então, eu falo como centésimo. Então, vai ser 1 inteiro e 23. Vou escrever centésimo, ó. Centésimo. Eu li 1 inteiro e 23 centésimo. Aqui, ó, tem um número 1 na frente, ó, na frente da vírgula. Então, ele é lido como inteiro. Então, vai ler 1 inteiro. E eu só vou prestar atenção quantos números tem depois da vírgula. Se tem 3 números, ele é chamado de milésimo. Então, vai ser 1 inteiro e... Aí, eu vou ler o número todo. 451 milésimo. Ó, eu vou ler 450 e 1, aí eu vou escrever milésimo. Li o número todo, 1 inteiro e 451 milésimo. Aqui na frente tem 0. Eu leio 0 como inteiro? Não. O número na frente da vírgula é chamado de inteiro, só que eu não vou ler o 0. Então, eu vou prestar atenção que depois da vírgula tem 2 números. E se tem 2 números, ele é chamado de centésimo. Então, eu vou ler 30, aqui eu já vou ler direto, 32
centésimo. Aqui não tem zero, não tem número, tá vendo? Tem um zero. Aí, mas eu vou ler o número todo. Então, eu vou ler 400 e 51. Quando tem 3 números é o quê? Quando tem 3 números atrás é o quê? Milésimo. Milésimo. Então, aqui é a parte da leitura, como eu falei a vocês. Quando vier o zero, não lê. Quando vier um número na frente, ele é chamado de inteiro. Aí você vai prestar atenção. Se tiver um número atrás, é décimo. Se tiver 2 números, centésimo. Se tiver 3 números, milésimo. Agora vamos fazer a parte da transformação, ó. Transformação de número decimal para fração. Professora, como é que faz isso? É muito fácil. Eu coloquei aqui 1,45. Eu vou transformar esse número aqui em uma fração decimal, em uma fração. Lembre bem que eu falei, ó. Quantos números tem atrás? Aí o que você vai prestar é o seguinte: quantos números tem atrás? Tem 2 números. Se tem 2 números, ele é o quê? Décimo, centésimo ou milésimo? Ele é décimo, centésimo ou milésimo? Eu vou prestar atenção, se tem 2 números é 100, então é centésimo. Eu vou pegar aqui embaixo e vou colocar logo 100. Pronto. Qual é o número que eu vou colocar no numerador? Todo esse número aqui, ó. Todo esse número junto, sem a vírgula, ó. Ele vai colocar aqui em cima, todo ele sem a vírgula. Se por um acaso no lugar do 1 viesse o 0, ó, se viesse o 0, eu iria colocar, iria ver primeiro quantos números tem depois da vírgula, que são 2 números, eu sei que é 100. E em cima eu ia colocar o número todo. Só que quando vem o 0 na frente, eu não preciso colocar o 0 no numerador. Eu só vou pegar o 45 e vou colocar assim. Se for, ó, um número depois da vírgula, eu vou prestar atenção. Quem tem quem tem um 0 é 10. Então, um número depois da vírgula é décimo. Eu vou colocar logo 10 aqui embaixo e vou colocar um 1 sozinho aqui em cima. Se for milésimo, ó, primeira coisa que eu vou prestar atenção, olha, primeira coisa que eu vou prestar atenção são 3 números após a vírgula. Se são 3 números após a vírgula, eu vou colocar o traço, colocar. Se tem 3 números, são o quê? 1000. Então, 3 números após a vírgula e vou colocar todo esse número aqui em cima, sem a vírgula, é sem a vírgula. Então, aqui vocês fizeram uma transformação do número decimal para a fração. É fácil, só você prestar atenção. Se vier 2 números, embaixo é 100. Se vier um número, embaixo é 10. Se vier 3 números depois da vírgula, embaixo é 1000. E em cima você coloca o número inteiro, completo, sem a vírgula. Esse foi a transformação. Agora vamos ver a transformação agora. Vamos ver agora a transformação da fração, ó. Eu vou colocar aqui, ó, da fração para número decimal, inverter. Primeiro fizemos do número decimal para a fração. Agora vai ser de fração para o número decimal. Vamos ver que eu coloque aqui, ó, 438. Pronto. 438 mil. Professora, mas é 1000. Tem que ter 3 números depois da vírgula e aqui só tem 3 números. O que é que você vai fazer? Você vai colocar os 438, tá vendo? Só que aqui tem que ficar 3 números após a vírgula. Eu coloquei a vírgula e coloco o 0 na frente. Por que a senhora colocou o 0? Porque depois como aqui é 1000, 1000 são 4, tá vendo? 4 números, e aqui só tem 3, e tem que ficar 3 números depois da vírgula, eu coloco o 0. Se por um acaso fosse assim, um número da frente, tá vendo? Aqui embaixo seria 1000. Tá vendo?
fosse 4 números, ou sem a vírgula, aqui não tem vírgula não, fosse 1438, para transformar em um número decimal, vocês iriam colocar o 1, a vírgula, e tem que ficar o quê? 3 números depois da vírgula. Eu vou botar o 4, o 3 e o 8. Então, eu transformei de uma fração para número decimal. Vamos dizer que eu coloque assim, ó. 424 e 10. Tá vendo? Lembre que 10 tem que ficar um número depois da vírgula. Então, eu coloco o número todo. Quantos números tem que ficar depois da vírgula? Se é 10, 1. Então, eu boto a vírgula aqui. Tá vendo? Se tem que ficar um número depois da vírgula, eu escrevo o número e coloco a vírgula aqui. Como é que eu vou ler esse número? O número da frente da vírgula é chamado de inteiro. Então, eu vou ler 42 inteiros e quanto? E 4 décimos. Se por um acaso eu fizer 1 centésimo. Tá vendo? Eu vou colocar um 1. Professora, eu vou botar o vírgula 00? Não, o zero tem que vir pra frente. Eu falei que centésimo tem que ficar 2 números depois da vírgula. Eu coloco 0, vírgula, 0. Ó, 2 números depois da vírgula, porque é centésimo. Eu espero que vocês estejam entendendo. Lembre que décimo é um número depois da vírgula, centésimo é depois 2 números depois da vírgula. Se fosse 1 milésimo, 10 100 mil, seria quantos números depois da vírgula? 3. Então, eu colocaria 1, colocaria 0, 0, vírgula, 0. Ó, porque tem que ter 3 números. Se você ler contrário aqui, você vai ler 1000. Aqui você vai ler 100. E aqui é um número que é décimo. Então, essa é a transformação de fração. Aqui nós vimos de números decimais para fração. Vê quantos números tem depois da vírgula e coloca embaixo. Se for 2, 100. Se for 3, 1000. Se for 1, 10. Aqui é do número decimal para fração. E aqui é de fração para número decimal. Você vai prestar atenção que número é embaixo. Se for 1000, é 3 números depois da vírgula. Se não tiver número para completar, completa com 0. Se tiver, você escreve um número e coloca a vírgula para ficar. Se for 100, 2. Se for 10, 1. Se for 1000, 3. Bom, gente, essa é a nossa explicação. Eu espero que vocês assistam essa aula, entendam. Outra coisa, vocês estão vendo um barulho no fundo da gravação da aula, mas é porque meu vizinho lá do outro lado tá fazendo uma obra na casa dele, aí toda hora liga essa máquina. Eu não podia deixar de gravar essa aula pra vocês. Tô tentando gravar essa aula já tem um tempo, só que é muito barulho aqui onde eu moro. Às vezes eu tenho que gravar de manhã muito cedo, mas às vezes até a internet também não ajuda. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Na aula nós vamos tirando a dúvida.